Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje e o texto para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Jesus disse assim: Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Hoje é um dia em que as pessoas, consciente ou inconscientemente, estão se lembrando dos seus entes queridos e lembrando com saudades. Mas nesse texto que nós acabamos de refletir, Jesus está nos dizendo que a morte ela não é para sempre. A morte ela não é um fim. Nós sabemos que no plano de Deus não existia a morte. Sabemos que a morte entrou pela desobediência humana. Mas a morte, ao entrar nesse mundo, Deus então colocou em prática o seu plano, o plano de salvação. E aí, quando a gente lê o texto mais famoso da Bíblia, a gente entende realmente qual é a vontade de Deus para o ser humano. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja que o plano de Deus é vida e vida eterna. Sabemos então que logo quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós teremos a oportunidade de reencontrar os nossos queridos. Mas se você prestou atenção no texto de hoje, Jesus falou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aonde que eles estão? Ouviram do céu? Ouviram do inferno? Ouviram do purgatório? Ouviram de onde? Diz que eles ouvirão em seus túmulos. Sim, justamente ali onde a gente sepultou. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão, serão transformados, restaurados e ouvirão a voz de Jesus em seus túmulos. A morte, segundo a Bíblia, é como um sono sem sonho. E quando então as pessoas irão despertar desse sono? Justamente quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. E aí o texto que nós estamos refletindo hoje, ele vai se cumprir ao pé da letra. Ao dizer que os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. O verso 29 diz que essa ressurreição será em dois grupos. Um grupo que fez o bem para a ressurreição da vida eterna. Por outro lado, um grupo que fez o mal para a ressurreição da condenação. Em relação à condenação, todos nós estamos condenados, porque em Adão nós recebemos a culpa. Só que, por outro lado, quando a gente crê em Jesus, nós somos então justificados. E em Jesus, nós temos a vida eterna. Então perceba que crer em Jesus é fundamental para que naquele dia em que Jesus voltar nas nuvens dos céus, a gente então desfrute da eternidade prometida. Como disse no início, hoje é um dia que, consciente ou inconscientemente, a gente lembra dos nossos queridos que já se foram. E talvez você lembra com saudade do último momento, a última conversa que você teve com seu ente querido. E você talvez tenha saudade de querer continuar a conversa, de contar uma novidade, e não pôde. Mas o texto de hoje está dizendo para nós o seguinte: aquela não foi a última conversa. O meu querido pastor e professor Amin Rodô, ele disse uma frase que eu guardo muito no meu coração: os cristãos não se veem pela última vez. Eu tive a tristeza de sepultar a minha querida mãe, a qual eu tenho muita saudade. E eu lembro da última conversa que eu tive com ela. Foi numa quinta-feira, por telefone. Eu estava em São Paulo, na faculdade, e na sexta-feira ela faria então uma quimioterapia, e daquela quimioterapia ela fez e não voltou mais para casa. A gente não pôde mais conversar. Eu tenho saudade de conversar com a minha mãe. Ah, como eu queria contar tantas coisas para ela, tanta novidade que surgiu na minha vida e que eu queria que ela fosse a primeira a saber. Mas é maravilhoso saber que os cristãos não se veem pela última vez. É maravilhoso saber que um dia
eu vou poder reencontrar a minha querida mãe. Eu vou poder dar um abraço apertado nela, para acabar com a saudade de vez. E essa esperança, essa promessa, essa certeza, ela é garantida por Cristo Jesus. Foi Ele que fez essa promessa. Não é um conto de fadas. Isso é uma realidade. Só que para eu desfrutar esse momento especial, eu preciso estar pronto hoje. Porque alguém pode dizer, pastor, como é que você sabe que a tua mãe está salva? Nós não podemos julgar, é verdade. A gente não pode julgar. Mas só há uma maneira de eu saber se ela está salva ou não. É eu hoje tomando a decisão e ficando ao lado de Cristo. Porque aí naquele dia, quando Jesus voltar, e eu estando ao lado dele, eu vou saber. E se ela tiver, quanta alegria, não é verdade? Agora, se eu não estiver firme em Cristo hoje, e se eu ficar perdido, que diferença fará para mim querer matar a saudade, se ela estiver salva e eu não? Então, eu preciso tomar a minha decisão hoje. Você precisa tomar a sua decisão hoje. Só depende de mim, só depende de você, para que esse dia seja uma realidade. Que Deus te abençoe e te conforte com esta esperança de que em breve Jesus vai voltar e nós então reencontraremos os nossos queridos. Que Deus te abençoe.